Vamos lá para a nossa aula de História, página 108, 109, 110, 111 e 112. Vamos lá? Meios de transporte. Caro estudante, quando falamos de meio de transporte hoje em dia, só pensamos no tempo, velocidade e conforto. Porém, desde o transporte com animais e após a sua domesticação e posteriormente a invenção da roda, há mais de 6.000 anos atrás, e toda a tecnologia envolvida até os ônibus espaciais, vemos que quanto que a humanidade desenvolveu. Mas dentro da história é possível olhar antes e depois, sempre da jangada ao trem-bala, e perceber que quando a ação de transportar tanto pessoas como mercadorias traz benefícios para o desenvolvimento de diversas localidades. Então vamos lá. Uma breve apresentação. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. De modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para garantir alimento, realizar construções e através de rios fazer guerras, né? O uso das juntas de boi, o carro de boi, para o transporte de pessoas e mercadoria é um dos mais antigos do mundo, tá? A foto aí do lado. De vez em quando aparece aqui na nossa cidade, né? Quando tinha desfile de carreira, aí apareciam os carros de boi bonito, né? O uso nas civilizações, os homens eram nômades. Portanto, o que é nômades mesmo? Eles iam de um lugar para o outro, né? Portanto, o mecanismo de transporte em suas próprias pernas. Veio a necessidade de permanecer mais tempo num lugar e, assim, o sedentarismo torna essencial para a evolução dos meios de transporte, tá? Porque se as pessoas ficam só no mesmo lugar, como é que elas vão transportar uma carga, levar pessoas, né? Assim, na pré-história, os seres humanos já utilizavam os meios de transporte aquáticos com longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. Com a invenção da roda, cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica, quer dizer, fica melhor. Ainda assim, a roda não foi conquistado universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda, e nem por isso deixaram-se de locomover. Mais para baixo aqui. Entretanto, foi somente a partir da primeira revolução industrial do século XVIII que se expandiu a quantidade e eficiência de meio de transporte com o avanço da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industriais. Posteriormente, com a criação de motor e combustível fóssil e a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidade dos transportes. Aí, se você quiser procurar lá, saber mais alguma coisa, tá aí, é só digitar, tá? Quem tem internet aí, e fazer as atividades. 1, 2, né? Depois tem aqui, transporte no Brasil. Reúne os mais tipos dos meios de transporte, ou seja, terrestres, aquáticos, rodoviários e aéreos. Entretanto, os transporte mais utilizado no país, seja o transporte de carga de pessoas, sem dúvida é o transporte terrestre, rodoviários, carros, ônibus, né? Vans, caminhonetes, devido ao transporte rodoviário realizado pelos estados e rodovias, por veículo como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Os setores de transporte do país têm se expandido, melhorando em diversos aspectos das últimas décadas, que não significa que esteja satisfatório. Pesquisa da Agência Nacional Terrestre, ANTT, aponta que os dois dados, sendo cerca de 60% do transporte no Brasil,
é realizado pelas rodovias, 20% ferrovias, 13% hidrovias, que é pela água, e 4% aerovias e dudovias, tá bom? Aí vocês vão fazer a número 3 e a número 5, depois são caça-palavras aí, tá bom? Faça com capricho, pois a tia manda a correção, tá? Beijocas!